Olá, pessoal, tudo bem? Você está assistindo aqui a minha live com a Juliana Loz, especialista em iluminação corporativa, ela é arquiteta, e a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação corporativa. Então, se você se interessa pelo assunto, segue aqui com a gente e toda terça-feira eu estou aqui às 8 horas da noite falando sobre iluminação sobre um ponto de vista diferente. Te convido para estar aqui a próxima vez, tá bom? Boa noite, pessoal! Já tem bastante gente chegando. Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu ver se a Ju já chegou aqui. Ainda não, ela deve estar para entrar. Vamos aguardar um pouquinho, por favor. A gente vai falar aqui hoje sobre iluminação no ambiente corporativo. E a minha convidada é a Juliana, ela é arquiteta especialista em iluminação corporativa. Acho que vai ser um papo muito bom. Muita informação nova, muita informação relevante. Bom, a gente vai responder perguntas no final da live. Boa noite, Bruna. A gente vai responder perguntas no final da live, então vocês podem fazer as suas perguntas. Só peço, por favor, para que vocês coloquem as perguntas nesse ícone que está aí na tela do seu celular, que é um ícone que tem o pontinho de interrogação. Porque aí as perguntas ficam todas organizadinhas, eu consigo resgatá-las no final da live. Porque se coloca aí no campo de comentários, ela acaba se perdendo e aí fica difícil de eu achar e responder, tá bom? Vamos ver se a Juliana tá aqui. Tá aqui. Olá, Ju, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo bem. Tá me ouvindo bem aí? Tudo bem, ouvindo bem, e você? Ah, legal, também, tá tudo Que certo. bom. Então, tô recebendo pessoal aqui, já tem algumas pessoas aqui com a gente, bastante gente. Boa noite, pessoal. Antes de começar aqui a live, eu só gostaria de me apresentar. Tô vendo aqui algumas carinhas que eu já vejo no meu perfil sempre, mas tem gente aqui que eu nunca vi. Meu nome é Juliana, eu sou arquiteta, sou especialista em iluminação. E eu tenho esse perfil aqui no Instagram, onde a minha ideia, a minha missão é desmistificar a iluminação, é facilitar a iluminação para que profissionais que precisam fazer projeto de iluminação façam isso com mais facilidade. E aqui, essa live acontece toda terça-feira, às 8 horas da noite, e é uma live onde eu trago sempre um convidado muito especial para a gente falar sobre um tema relacionado à iluminação, falando sobre a iluminação por um outro ponto de vista diferente do que a gente fala no dia a dia. Então, a gente já falou sobre iluminação na infância, sobre automação de iluminação, iluminação no varejo, e hoje a gente vai falar sobre iluminação na arquitetura corporativa, que é arquitetura voltada para escritórios. Bom, como eu comentei, as perguntas a gente vai responder no final da live, então vocês podem ficar à vontade para ir fazendo as perguntas ao longo da live. Eu só peço para vocês colocarem nessa caixinha, onde tem um ponto de interrogação aí na tela de vocês, que ali as perguntas ficam mais organizadas. Então, a minha convidada de hoje é a arquiteta Juliana Loz. A Juliana é especialista em iluminação corporativa, ela tem mestrado em ambiente construído e é professora da Belas Artes em São Paulo em Lighting Design, na pós-graduação de Lighting Design. Juliana, boa noite, obrigada pela sua presença. Imagina, boa noite, e obrigada a você pelo convite. Acho que vai ser uma conversa muito bacana, espero que seja bem produtiva aqui. Sim, com certeza, vai ser muito bom. Ju, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, como é que você aprendeu iluminação, por que você foi trabalhar com iluminação e como que você se especializou em iluminação corporativa? Eu sou arquiteta, sou catarinense, né, e me formei em Santa Catarina. Sempre trabalhei muito na área de design de interiores mesmo, né, as experiências maiores que eu tive foi nessa área de design de interiores.
E até sempre tive sorte de trabalhar com gente muito talentosa e que sempre gostou de iluminação. Então, acho que foi isso já um grande passo. Eu sempre gostei dessa área de iluminação, mas eu não sabia como, né, entrar ou como começar a trabalhar com isso. Apesar de já nos projetos, né, de design interiores, a gente sempre especifica e faz todo o projeto já de iluminação, mas né, não somente de iluminação. E aí eu acabei entrando no mestrado, que era de ambiente construído, e decidi fazer a minha linha de pesquisa, né, a minha pesquisa relacionada à iluminação. E na época até era iluminação em saúde, que era um tema super novo que estava entrando. E aí, acho que né, me apaixonei e aí comecei a focar minha carreira nessa área, tanto parte de projetos como também a aula. E então, né, foquei minha carreira nisso. E quando eu fui para São Paulo, eu tive a oportunidade, né, de entrar no escritório que na época era DMAM e agora virou Pitá, que trabalha só com projetos corporativos. Na época até eu entrei para fazer um pouco de arquitetura também, de interiores, junto com iluminação, mas no fim tinha tanta demanda de iluminação que a gente acabou, né, o meu trabalho era praticamente projetar a iluminação. E então eu tive, nos 4 anos que eu trabalhei, foi uma experiência muito intensa e com oportunidade de trabalhar tanto em projetos pequenos, de vários portes, né, tanto projetos pequenos, quanto grandes e de formas muito variadas, assim, mais tradicionais ou mais criativas. Então foi uma experiência bem rica. Que legal. E Ju, só para deixar claro para todo mundo, quando a gente está falando em escritório de arquitetura corporativa, é um escritório especializado, um escritório de arquitetura especializado em fazer projetos para escritórios. Isso, porque a área corporativa ela tem algumas especificidades, né, que a gente precisa pensar. Tem uma questão, tem várias questões, né, de layout, de quantidade de pessoas por metro. Na questão da iluminação tem uma questão, né, importante de você atender norma. Então, um escritório de arquitetura corporativa ele engloba também várias, né, geralmente ou ele contrata ou ele faz a gestão de projetos complementares, como elétrica, ar-condicionado. Então, compatibilizar todos esses projetos. Então, é uma arquitetura de interiores um pouco mais complexa, assim, né? Que entram vários times, né? Comunicação visual também. Então, são vários projetos dentro de um projeto só, né? Que precisa estar bem casado e bem compatibilizado para que ele funcione de uma maneira correta. Certo. E no escritório de arquitetura corporativa, sempre tem uma equipe de lighting designers, ou são os próprios arquitetos que fazem o projeto, ou isso é terceirizado para outros escritórios de lighting designers? Como é que funciona esse fluxo de trabalho no que diz respeito ao projeto de iluminação? Eu acho que, na verdade, cada escritório, né, cria uma estratégia em relação à iluminação. Eu, por exemplo, trabalhava no escritório de arquitetura que tinha uma equipe de light designer dentro do escritório, né? Então, essa equipe trabalhava desde a conceituação do projeto, criando, né, o conceito junto com a arquitetura de interiores, até né, a parte executiva, detalhamento e acompanhamento de obra. Tem alguns outros escritórios que têm light designer dentro, né, do próprio escritório, mas acabam fazendo mais com uma gestão, né, e acabam contratando outros escritórios, enfim, profissionais, e fazem essa gestão para fazer o casamento, né, da arquitetura de interiores com a iluminação. E tem né, talvez né, seja uma grande maior parte de escritórios que fazem os próprios arquitetos, né, fazem o projeto de iluminação. Aí, né, às vezes buscam uma parceria para ter algum assessoramento ou de fornecedor ou de alguém especializado, ou eles mesmos criam, né, essa solução, né, e ficam responsáveis por esse projeto também. Então, acho que varia muito do tamanho dos projetos e da complexidade, né, desses projetos corporativos que a gente tem, desde projetos pequenos até grandes, com alta complexidade. Então, acho que vai muito dessa questão. Certo. E da estratégia do escritório também, né?
Quando a gente está falando, então, de um projeto de grande escala e de grande complexidade, geralmente é solicitada o acompanhamento de um especialista para poder cuidar disso com maior conhecimento mesmo, né? Porque quando é um projeto mais complexo, em geral a gente tem né, tem necessidade de uma certificação, por exemplo, então o Light Designer dá essa assessoria, né, informação para fazer a certificação. Você tem uma série de informações até de consumo de energia que você precisa já ter, de repente, né, em projeto. E assim, até de repente, a questão, né, corporativa também tem muito a questão de videoconferência, então tem clientes que já têm um guide, né, um guia, mostrando como que precisa essa iluminação da sala de conferência para que funcione, né? Hoje a gente tem visto aí com as lives até uma dificuldade muito grande, né, de você projetar teu rosto de uma forma adequada. E tem já, né, você saber fazer essa estratégia porque tem muitos escritórios que têm, né, salas de videoconferência ou na sala de reunião ter, né, todo o sistema, equipamento, então precisa funcionar, a iluminação precisa estar casada com isso, né, então é importante ter um profissional que entenda né, tanto da questão de economia de energia quanto da questão assim, de efeito da luz no espaço e o efeito nas pessoas também. Certo. E de atendimento à norma e também de reflexo e ofuscamento, né, Ju? É uma questão bem séria em escritórios, né? Porque o ofuscamento atrapalha bastante e ele está presente de forma muito. Se não tomar cuidado, vai acontecer, né? Precisa ficar de olho nisso. O ofuscamento é um item que é invisível, né? Que você é difícil até você medir, né? Em simular e tudo mais. Mas é algo que gera um impacto no usuário muito ruim, né? Ou a pessoa fica com dor de cabeça, ou fica né, um cansaço muito grande, até às vezes você não consegue trabalhar direito, né? Brilho na tela. Então, você escolher a luminária adequada, um sistema de iluminação, né? Porque não é só uma luminária, geralmente são vários, né? Um sistema de iluminação que funcione, que seja confortável para quem estiver usando. Lembrando, né, que tem um monitor e tudo mais. É super importante, por isso que é importante você ter conhecimento para fazer o projeto ou você contratar, né, alguém especializado que possa te ajudar nisso. Sim, legal. E pela sua experiência, Ju, como é que é o processo de desenvolvimento do projeto quando tem um lighting designer ou uma pessoa que vai trabalhar naquilo de forma especializada? Então, a arquitetura já define o conceito, já entrega para quem vai fazer o projeto de iluminação só para fazer um cálculo e especificação de luminárias, ou isso acontece a quatro mãos, ou vem do lighting designer? Como é que funciona essa dinâmica? Eu acho que pode acontecer das duas formas, né? Vai depender muito de quem está fazendo, né, do arquiteto que está gerenciando aí esse projeto. Mesmo dentro de um mesmo escritório, né, pode acontecer né, você participar da conceituação ou já chegar a isso pronto. O que eu acredito que é muito interessante, assim, quando o light designer, né, que eu acho que é mais importante e interessante, quando o light designer ele participa da conceituação, o projeto Luminotech já está lá desde da conceituação, é que você tem soluções mais interessantes, né? Ainda mais hoje em dia que a gente tem com a entrada do LED no mercado, a gente tem uma infinidade de possibilidades. Então, alguém que tem um conhecimento um pouco mais especializado consegue trazer soluções novas, soluções interessantes, diferentes, uma tecnologia diferente, de repente vai fazer algo que, né, inesperado nesse projeto, vai criar até aconteceu até num dos projetos, na verdade era um grupo uma clínica diferenciada, era como se fosse um coworking de médicos. E que eles queriam uma iluminação diferenciada e a ideia era que fosse uma rede, né, de coworkings. E no fim a gente criou e foi uma criação não só né, light designer, que era eu no caso, mas foi uma criação conjunta com a arquitetura. E essa criação ela se repetiu em todas as filiais, ou enfim, todas as
os novos projetos que eles fizeram. Então, meio que criou-se como se fosse uma marca né, dessa clínica, né? Então, acho que a iluminação ela pode agregar muito e pode criar um aspecto totalmente diferente para o projeto. Mas pode acontecer também da equipe de criação, quem está fazendo o projeto, resolver fazer já a conceituação e passar isso pronto para o light design. E aí, acho que a diferença só é que o light design vai ter que adaptar a solução técnica para esse conceito já criado, né? Então, ao contrário de usar soluções para criar coisas, ele vai adaptar o que já tá criado. E tanto a parte de cálculo quanto a parte de especificação, nas duas formas, né? Tanto você entrando antes ou entrando depois, ela vai acontecer na mesma fase de projeto que é no anteprojeto, né? Então, isso assim, pode acontecer das duas formas, depende muito da equipe, né, da sinergia das equipes também. Então, e funciona das duas formas também, né? O que eu acredito mais é que né, você participar desde o início, eu acho que agrega muito e deixa o projeto mais rico. Sim, até porque você tem mais liberdade criativa, né? De colocar coisas diferenciadas, como você comentou. Agora, Ju, como é que funciona? É mais uma curiosidade. Como é que funciona o briefing, o conceito inicial? Quando você pega para fazer um projeto corporativo do zero, tem muitas matérias envolvidas ali, né? E como é que funciona esse passo inicial para fazer o projeto de arquitetura? Eu vejo assim na arquitetura corporativa que o cliente ele passa muito das necessidades dele, assim, né? O que ele precisa em relação ao espaço, quantidade de pessoas, as salas que ele precisa. Mas em relação à conceituação, eu vejo que a liberdade criativa é um pouquinho, eu vejo um pouco maior, assim, né? Porque primeiro que não é a casa da pessoa, então geralmente não é o dono, né, que está fazendo, é uma equipe ali dentro que vai confiar até o conceito do projeto e para uma equipe especializada, né, que seria a equipe de arquitetura de interiores. E aí isso pode acontecer tanto, né, tem projetos maiores que tem concorrência, então cria-se uma concorrência para criar um conceito, né, e o conceito que tiver mais interessante ou mais casado com o que o cliente pediu acaba levando, quanto, né, quando o escritório já é contratado logo de início, de você criar, geralmente até a arquitetura criar um conceito até relacionado com a marca, o que é os valores da marca, o que aquela marca propõe, até questões em relação né, ao cuidado dela com o funcionário, porque querendo ou não, quem usa, né, o escritório são os funcionários, as pessoas que trabalham lá dentro, então criar um espaço interessante, um espaço que seja até que estimule a criatividade, então depende muito também da função, né, desse escritório, pode ser um escritório mais tradicional, de repente, né, ou um escritório criativo, por exemplo, uma agência de publicidade, você vai trabalhar numa coisa muito diferente, até que instigue as pessoas, né, a ter, né, um espaço mais criativo, que faça a pessoa ter essa conexão com o espaço e a função dela, né? Sim. Então, acho que... Pode falar. Desculpa, não vai você. E de uma forma geral, hoje em dia eu vejo que tem muitos escritórios, muitas empresas pedindo ou inserindo no seu escritório áreas de convivência, áreas para o funcionário dar uma relaxada, não é mais aquela coisa de mesa, 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 mesa. Eu imagino que, claro, não para todos, mas talvez isso seja uma tendência. Acho que sim, acho que você ter, até porque hoje em dia, né, os escritórios, diferente, acho que de outros tempos, digamos assim, né, você já não tem mais a mesa marcada, então de repente você não precisa ter aquele número fechado de pessoas que vão trabalhar sempre na mesma mesa. Nem todo mundo gosta de trabalhar na mesa ali sentado. Às vezes as pessoas precisam fazer reuniões e não precisa ser num ambiente tão formal, igual um ambiente, né, de uma sala de reunião fechada, de repente pode ser esses espaços né, que são colaborativos, que a gente chama, podem ser usados tanto para a pessoa tomar café e almoçar, quanto para reuniões mais informais, né, uma reunião de brainstorming de uma equipe, enfim, né, uma conversa informal entre, né, colegas. Então,
ou até a pessoa, né, precisar se concentrar. Então, os ambientes de corporativos, assim, eles não são mais só né, um ambiente de mesa de trabalho e sala de reunião. Tem vários ambientes, por exemplo, salas de call, né? A pessoa vai lá, faz uma reunião pequena, então ela precisa um pouco mais de concentração. Então, são vários ambientes um pouquinho diferentes, né? Que tem ali, daí, por exemplo, uma sala de call precisa ter uma acústica legal, uma iluminação, né? Que não faça a pessoa ficar com muita sombra no rosto. Então, são ambientes diferenciados que têm se criado dentro né, das áreas corporativas para realmente melhorar o uso, porque hoje em dia o uso dentro dos escritórios é muito flexível, né? As pessoas já não trabalham mais nos mesmos horários e nem da mesma forma, assim, tão fechado. Então, são espaços até para estimular, assim, tanto a criatividade quanto a produção das pessoas. Muito legal. E com relação à iluminação, Ju, como é que você vê a importância da iluminação nos projetos de arquitetura? Porque quando a gente estava falando em projetos com a tecnologia convencional, vamos dizer assim, fluorescente, de uma forma geral, a iluminação ela tinha aquela função, né, de cumprir a norma, dar a quantidade de luz necessária, e agora com o LED tem mais possibilidades, né? Você vê que a iluminação está assumindo um papel mais de maior protagonismo no projeto. Como é que você vê isso? Eu acho que sim, né? A norma é sempre importante, continua sendo, né? Então, mesmo Claro. a gente criando coisas diferentes, a gente, né, precisa atender a norma. Mas a iluminação, porque antes acho que era muito mais simples, né? Você já tinha uma fórmula, né? Com o forro modular, por exemplo, que é muito usado em escritórios, você já tinha lá uma paginação que funcionava, lá 3x2, então você não precisaria pensar muito. Você pensava na recepção, até no café, alguma coisa diferente, né? E com o avanço da tecnologia de LED, né, e as infinitas possibilidades de tipos de luminária, de formas de iluminar, né, sistemas de iluminação, acho que o projeto ele acabou ganhando infinitas possibilidades, né? Você pode criar espaços corporativos com iluminação de diversas formas, tendo luz mais uniforme. Você não precisa mais ter a luz tão uniforme igual era antes, né? Que era o espaço inteirinho iluminado. Você pode criar um pouco de luz e sombra, né? Obviamente cuidando muito para que ela seja adequada, né? Para o uso no trabalho. Você pode usar peças decorativas, você pode, assim, é um universo tão infinito que, às vezes, né, por isso que o conhecimento é muito importante, que você pode criar projetos sempre diferentes, usando talvez os mesmos equipamentos ou uma linha de equipamentos que seja confortável e traga, né, a função, que é a função para que a pessoa possa executar a função dela de uma maneira adequada e segura, né, com conforto e tudo mais, mas com uma iluminação super criativa. Então, eu vejo que a iluminação, ela, na minha opinião, ela não é mais deslocada do projeto, ela não é mais um segundo passo no projeto, né? Ela já vem desde lá do início. Então, antes, né, você fazia toda a parte de interiores e a iluminação vinha depois, porque ela era tão simples, né? E até era feito no projeto elétrico, nem tinha um profissional, né? Então, hoje em dia, ter um profissional ou você ter o conhecimento para fazer uma coisa interessante e diferente, acho que é muito importante. Sim, com certeza. E quando a gente fala de norma, só lembrando, né? Quando a gente está falando de um projeto corporativo, a gente está falando de cumprimento às normas de iluminação e ofuscamento e uniformidade do ambiente e tudo mais. E isso, o não cumprimento da norma, não só pode gerar incômodo nos funcionários, como também pode gerar processos trabalhistas e problemas jurídicos para a empresa, não é isso, Ju? Acho que é uma das áreas que eu vejo assim que tem maior certificação, né? Porque a grande maioria né, a área em áreas de trabalho, assim, acho que tanto escritórios quanto fábricas, né? É muito importante que a luz esteja atendendo. Então, às vezes tem uma equipe de ergonomia dentro da própria empresa que faz essa certificação, vê se, né, se está atendendo a quantidade de luz. E também tem órgãos regulatórios, né, acho que o pessoal, né, trabalhista e tudo mais, que faz essa certificação também. E isso pode gerar um problema tanto para a empresa, né, que acho que pode levar uma multa,
quanto também para quem fez, né? Porque se a empresa né, vai ter um problema, ela vai consultar a pessoa que fez. Puxa, né? Eu contratei um escritório para fazer o projeto justamente para que tudo tivesse de acordo, né? Então, o atendimento da norma é muito importante. Com certeza. Eu peguei uns dados aqui sobre os números de iluminação, eu não consegui dados brasileiros, mas eu peguei a informação de que nos Estados Unidos, 68% dos funcionários reclamam espontaneamente da iluminação nos escritórios. Então foi feita uma pesquisa, né, Uhum. sobre quais eram os pontos positivos e negativos, e a iluminação surgiu espontaneamente como um problema apontado em Nossa. 68% dos casos. Então, a iluminação, quando ela está errada, incomoda muito, né? Estando subiluminado ou superiluminado o ambiente, ou ofuscamento, essas outras questões. É que eu acho que a iluminação ela precisa ser transparente no sentido de você cumprir, né, fazer teu trabalho, o que você estiver fazendo no espaço, né, ou dentro da casa ou dentro do escritório, mas você não perceber que ou está faltando luz ou que está luz em excesso, né, ou que de repente está vindo uma fonte de luz no teu olho, que acho que isso é muito incômodo, né, que teu olho fica tentando se ajustar e aí isso geralmente dá muita dor de cabeça. Então, de a iluminação estar ali sem você perceber, porque aí ela está confortável. Se você percebe de alguma forma que tem iluminação que não seja na beleza dela, é Uhum. porque alguma coisa está errada. Então, você realmente precisa, né, ter esse cuidado de fazer uma iluminação confortável, porque realmente é um incômodo muito grande. Quando tá ótimo, ninguém fala nada, mas quando incomoda, realmente é um incômodo bem, bem grande. Então, precisa tomar esse cuidado. É verdade. E em paralelo, teve um estudo em que foi atestado que quando a iluminação tá bacana, tá bem feita, ela aumenta a produtividade dos funcionários. Então, nesse estudo foi identificado que a produtividade dos funcionários aumentou em 16%, Nossa, legal. com a correção da iluminação, e a satisfação do funcionário no trabalho e a taxa de absenteísmo, a satisfação aumentou em 24%, junto com a redução da taxa de absenteísmo. Então, traz impactos. É claro que a pessoa sabe diretamente que aquilo a incomoda, mas também traz impactos e benefícios financeiros indiretos para a empresa também, né? É. E existe também uma tendência, assim, de ter algumas formas da pessoa de personalização, né, da iluminação. E aí você pode tanto fazer isso com uma iluminação, por exemplo, uma luminária de mesa, né, em cada, né, obviamente que isso gera custo, mas como a iluminação tem muita questão da percepção, né, de você perceber a iluminação diferente e até algumas questões fisiológicas, assim, né, que algumas, por exemplo, pessoas mais velhas absorvem menos a luz, então precisa um pouco mais de intensidade. Essas questões, assim, de captação da luz mesmo, né? Você ter, de repente, um sistema flexível que possa, né, as pessoas possam ter essa personalização da luz, gera um conforto muito grande, né? Então, isso também é uma tendência, assim, em áreas corporativas, porque você né, consegue atender a todo mundo, porque, né, como a percepção em relação à luz às vezes é diferente, cada um pode também, né, se tem uma luz um pouco mais baixa, e aí para chegar nos 500 lux, por exemplo, você conseguir com uma luz de meias, alguma coisa assim, é interessante. Uma luminária complementar, né? É, Agora, e do ponto de vista do cliente, o dono lá do escritório, né, o diretor, o pessoal que está contratando esse projeto, você percebe que eles têm eles dão a devida importância para a iluminação, ou na maioria dos casos ainda é simplesmente uma questão técnica de atendimento à norma? Ou se tem essa percepção do benefício que pode trazer? eu acho que como a luz mudou muito, né, a forma como a gente coloca a luz mudou muito e ela começou a ser muito, participar muito da questão criativa, digamos, do projeto. E hoje em dia, né, as pessoas ou a equipe que está fazendo a gestão desse projeto, né, dentro de uma empresa ou, enfim, o dono, depende muito do tamanho e proporção desse projeto,
ele acaba indo buscar algumas referências e a gente tem acesso a muita informação de projeto muito bacana, né? Acho que hoje em dia a iluminação de boa parte dos projetos está assim, muito diferente do que era. Então, o cliente já vem com essa intenção, né, de, puxa, a iluminação, ele já sabe quanto a iluminação faz diferença, né, pelo menos na minha visão. Acho que, né, em relação à estética, pelo menos, o convencimento não é tão necessário mais do que era antes, né. Acho que o que gera uma necessidade de convencimento é você mostrar para o cliente o quanto a qualidade do equipamento muda o resultado, né? Então, é uma área que, obviamente, a gente tem uma questão de custo, de orçamento, né, muito grande. Então, você mostrar para o cliente por que né, está pagando, por exemplo, uma luminária, né, você especificou uma luminária de, sei lá, 50 e ele pode comprar uma de 10, por que essa é a diferença, né? Então, você saber a diferença, saber até como que uma ou outra vai iluminar, fazer essa ponte, né, entre, né, a compra e o projeto é muito importante para mostrar realmente, porque a gente tem no mercado desde o LED já começa, né, com LED A até Z, digamos, né, porque a gente tem uma infinidade Sim. muito grande de qualidade, assim, né, e de fornecedores e tudo mais, então ter um fornecedor que ateste, até, né, porque a gente, por exemplo, no projeto corporativo, você precisa atender a norma. Como é que você vai saber antes de construir que você está atendendo a norma? Você vai simular. E para isso, para simular, você busca informação do fornecedor. Então, se o fornecedor é confiável, o resultado vai sair de acordo, né? Se ele não é confiável, teu resultado vai ser diferente. Então, você buscar, né, fornecedores que tenham qualidade, que tenham informação para te ajudar a fazer um projeto interessante e mostrar isso para o cliente, né? O quanto é importante ter a qualidade e para o resultado ser compatível com o projeto, né? E compatível com as expectativas também. Super importante. E, e quando a gente fala, você comentou algumas questões com relação à personalização da iluminação, né? Então, ter uma luminária adicional na área de trabalho, alguma coisa do gênero. E isso está um pouco ligado com essa tendência da iluminação human centered, que é a iluminação focada no ser humano, né? Vamos dizer assim. Você tem experiência com isso? Você já utilizou esse tipo de recurso nos seus projetos? Qual que é a sua impressão a respeito disso? O Human Centric Light, né? Você focar o projeto de iluminação no ser humano, né? No foco no bem-estar dele, na saúde. A gente, né, foi descoberto que a luz tem essa influência no nosso organismo, né? Na nossa fisiologia, até influência no nosso sono, no nosso estado de alerta, digamos, que seria a produtividade até nos escritórios, né? E você saber usar a luz de uma forma adequada ou mitigar, né, ou de repente os problemas que a luz pode provocar, é super importante. Nos escritórios, acho que isso ele entra desde lá do início do conceito, no layout, né, de você trazer as áreas de maior permanência para as áreas próximas às janelas, para você conseguir usar a luz natural de uma maneira mais eficiente. Por exemplo, como estratégia, você pode usar também sensores de luminosidade, porque você, né, como você está colocando as pessoas perto da janela, se você tiver um sensor de luminosidade, quando tiver mais incidência de luz natural, né, esse sensor vai fazer com que a luz artificial dimerize, né, baixe a intensidade, então a luz natural que tem já, né, que é perfeito, digamos, né, para o nosso organismo, que faz a gente cumprir todas as funções, vai ser a mais intensa, digamos, né? Então, você escolher a cor também da luz adequada para o espaço que você está projetando, usar de repente, né? Hoje em dia está entrando no mercado assim, aos poucos, né? Mas a luz dinâmica, né? Que você pode ter tanto numa mesma luminária, você pode ter luz quente e luz fria e ter um sistema de automação que faça né, esse trajeto igual à luz do sol, né, mais dourada no final do dia, né, um pouco mais branca na metade do dia. Então você tem muitas ferramentas assim para usar para que a pessoa, o foco principal é a pessoa ter, e sempre foi, né, da iluminação, a pessoa ter um conforto
e um bem-estar dentro do espaço, né? Então, acho que tentar usar essas estratégias para sempre buscar mais conforto e mais bem-estar para as pessoas que estão usando o espaço do escritório. Essa iluminação dinâmica realmente é muito interessante, né? Porque ela vai mudando conforme o horário e tem estudos já realmente também que comprovam que ela traz benefícios, inclusive de produtividade e os funcionários, eu não me lembro agora posso falar errado, mas se eu não me engano tinha alguma aplicação no sono também, que os funcionários dormiam melhor. Então é natural, né? Porque quanto mais próximo da luz natural, pelo menos quanto mais parecido quanto mais parecido com a luz natural, melhor vai ser para o ser humano, né? É isso aí. E eu acho que tem alguns estudos que mostram, né, que o maior valor que uma empresa investe não é no aluguel, não é no mobiliário que ela coloca, é o ser humano, o salário até, né, das pessoas. Então, se as pessoas estão felizes, estão trabalhando de uma forma adequada, não estão ficando doentes trabalhando, que isso também é um ponto importante que acontece, né? Ainda mais hoje em dia, numa rotina tão maluca que a gente tem. Então, gerar ambientes com conforto, que façam as pessoas se sentirem bem nesse momento que elas estão ali trabalhando, acho que é muito importante, assim, agregar valor, né, à arquitetura e ao projeto. E Ju, você comentou que algumas vezes você coloca, pensa nesse tipo de iluminação mais diferenciada no início do projeto, né? E tenta levar isso para frente. Mas a gente sabe que iluminação é um item de final de obra. E algumas vezes acontecem imprevistos, acaba sendo gasto mais dinheiro numa coisa que não tinha sido prevista antes, e a iluminação acaba sofrendo um pouco, sofrendo cortes. Como é que você lida com isso, né? Assim, o projeto ele tem que passar por uma revisão para ter uma adequação, não é isso? É, é, é muito comum, né, você especificar uma linha de produtos e na hora, ou a construtora para chegar num orçamento, né, porque às vezes esse tipo de projeto já tem um orçamento fechado, digamos assim, né, e eles precisam chegar naquele valor, né, com o pacote inteiro, e a iluminação é um dos itens que tem muita variação, né, de custo, né, Sim. como a gente falou de qualidade e custo, né, então, quando tem essa questão da troca, da especificação, né, para ter um preço mais baixo, eu sempre acho importante, até aconteceu num projeto, dois projetos recentes, que a gente, né, o cliente começou, não, vamos colocar o que tem de melhor e tal, e aí, né, chegou na hora da soma dos valores, viu que não ia conseguir, e aí a gente foi para um plano B, ele tinha um fornecedor, e aí a gente fez reuniões com esse fornecedor para achar soluções técnicas que ele tinha que fossem muito similares às soluções que a gente tinha especificado, porque não é só sobre potência mais, né? Porque a mesma luminária, uma luminária com a mesma potência pode ter, né, uma distribuição de luz muito diferente ou até uma eficiência muito diferente. Então, você buscar, né, soluções ou com preço mais barato ou, né, se for um fornecedor já fechado que vai fechar o pacote inteiro, que atendam o projeto e a expectativa que você, né, o que você criou ali, né? Porque a distribuição, por exemplo, diferente de uma luminária pode mudar completamente o resultado, tanto em relação a conforto quanto a quantidade de luz no espaço inteiro, né? Então, acho que apesar de ser uma fase bem chata, né? Porque você já especificou tudo, você já pensou tudo, você perdeu aquele tempo lá atrás, né? Escolhendo o fornecedor melhor e tudo mais. Você fazer essa revisão junto com quem está comprando ou com o cliente é muito importante para que o resultado final seja realmente o adequado, né? Porque senão pode transformar completamente. Aí é ruim para o cliente e é ruim para quem fez também, né? Porque você vê esteticamente diferente e também o resultado em relação à qualidade, né? E aí fica ruim para os dois lados. Com certeza. O pessoal está comentando, a famosa reengenharia, né? Depois que já É, está pronto, tem que, ali já sabe tem que... bem que tivemos problemas. Acontece demais. É, E, e com relação a problema de iluminação na obra,
Quais são os problemas mais recorrentes, assim, que você vê pela sua experiência? Eu acho que das coisas, né, que quem instala nunca gosta são os perfis lineares muito longos, né, que você precisa ter uma estruturação do forro diferente. Então, quem fez lá o forro, geralmente é drywall, né, então quem fez o forro, se não deixou, né, preparado ou espaço, enfim, para colocar esse perfil, porque tem toda uma estruturação do forro, precisa ou cortar ou, enfim, pensar numa nova forma de estruturar, né? E nem sempre é fácil, porque geralmente a iluminação também é um dos últimos itens, né? Que são instalados. Então já está lá no final da obra, já está com a obra, né? Com prazo super curto para entrega. Então esse é um item que precisa ter um cuidado em relação a quem está executando o gesso já saber, né? Que vai ser feito. Geralmente também uma questão que dá problema ou incompatibilidade, digamos, em relação à iluminação na marcenaria, né? Porque quando, né, de repente, se você tem uma equipe diferenciada, né, de projeto luminotécnico e arquitetura de interiores, o projeto luminotécnico tem que estar com informação e o detalhe, e a marcenaria também, né? Senão, de repente, não foi deixado espaço para fixação, né? Se for de embutir, por exemplo, ou espaço para o driver, né? Que é uma outra coisa que você precisa pensar em projeto, e aí chega lá na hora da obra, você precisa dar um jeito, ou resolver, ou às vezes até acaba tirando aquela iluminação que não é adequado, né? Então, essa compatibilidade, a compatibilização entre os projetos é muito importante, né? Você ter as duas, todas as partes estarem sabendo, né? E deixar detalhado para que quem estiver executando possa fazer da maneira correta, né? Uhum. A compatibilização e o detalhamento também, né? De ter tudo para a marcenaria poder executar, né? Tanto para a marcenaria conseguir fazer de uma maneira adequada, quanto se ela não fizer, você poder cobrar eles, né? Então, olha, estava aqui no detalhe, então precisa ser feito, né? Então, é das duas partes, né? Tanto para facilitar quem está executando marcenaria, né? E para também você ter né? Você ter argumento, né? Porque nem, Se né? resguardar, né? Para você conseguir cobrar o resultado que você imaginava, né? E também em espaços corporativos, uma dificuldade também pode ser com a altura de luminária, por conta de passagem de duto de ar-condicionado, esse tipo de coisa também acontece com uma certa frequência, não? Acontece muito, porque geralmente os dutos são bem grandes, tem tanto ar-condicionado quanto extração de fumaça, então geralmente são dutos grandes, né? E aí, se você já não tem isso previsto, onde vai passar essa tubulação, de repente você pode colocar uma luminária maior ou, né, que vai ter que ficar muito baixa e aí não vai funcionar. Então, de repente, se você já faz uma gestão, né, de novo, a compatibilização dos projetos, né, de que aquela tubulação vai passar naquela local, de repente você pode colocar uma solução, né, que tenha uma altura menor, uma solução que seja adequada, né, para aquele espaço, né, geralmente até corredor, enfim, ou se fazer uma distribuição que livre, né, a tubulação. Geralmente é difícil livrar todas as tubulações, mas pelo menos que na altura seja compatível, né? Senão, às vezes vai ficar muito baixo, alguma coisa assim. E compatibilizar com os forros, né? Porque hoje em dia a gente tem uma quantidade de forros muito grande, né? Forros acústicos que funcionam em ambientes de escritório, mas que não são mais aqueles quadrados, né? Com retinhos, tem buffles, tem forros de madeira, tem uma infinidade. Então, você saber o espaçamento que vai ter naquele forro, você saber se encaixa, se você tem que colocar uma luminária de sobrepor ou de embutir. Então, você fazer a gestão também né, desse encaixe das coisas, né? Compatibilizar realmente o projeto para que, né, às vezes chega na hora e meu Deus, como é que eu vou colocar essa luminária aqui? Então, né, prever as coisas antes para não acontecer esses problemas de obra que a gente sabe que também são muito comuns. Sim, e é uma dor de cabeça danada. É, Agora, na semana passada, a nossa live foi sobre automação, né? Até que a gente falou com a Lana da Lutron, a gente falou bastante sobre as possibilidades que a automação, tanto no sentido mais
simples da coisa, como uma simples dimerização, que aí a gente está falando mais em controle de iluminação, né? E também todos os benefícios que uma automação de um nível um pouco maior traz. Como é que você vê isso? Isso já está sendo implementado em larga escala, vamos dizer assim, nos escritórios corporativos, seja o controle de iluminação simples ou a automação um pouco mais robusta? Como é que você tem visto na sua experiência? Eu, quando faço os projetos, eu sempre tento mostrar para o cliente as opções, né, que a gente tem de automação, que podem ser soluções simples, como né, inserir sensores de presença, por exemplo, que facilita muito a operação, como pode ser um sistema todo, né, um escritório todo automatizado, e o cliente tendo a gestão de informação, né, de quanto de consumo, até a gestão de uso, né, de algumas salas, né, porque com sensores de presença você pode ver, por exemplo, salas de reunião, você pode ver se aquela sala está sendo bem utilizada, e se não estiver sendo utilizada, você pode, de repente, transformar aquele espaço em um outro espaço que, né, ou de trabalho, ou um espaço, como a gente falou lá, né, um espaço mais colaborativo. Então, eu vejo muita automação, diferente do que a palavra automação, às vezes, ela indica uma coisa muito você clica, né, você instala o dedo e coisas vão acontecer, assim. E, na verdade, a automação, ela vem em espaços corporativos muito para facilitar a operação das pessoas, né, de quem cuida daquele espaço, né? Então, no final do dia, por exemplo, a equipe não precisa passar desligando as luzes, né? Uma outra coisa que era muito usada antes, que era o timer, né? Hoje em dia, que o timer, né, funciona, então, às 7 horas da manhã liga a luz, e, sei lá, às 8 da noite desliga. Hoje em dia a gente tem equipes que trabalham em horários muito flexíveis, né? Então, você tem equipes que começam mais cedo e terminam mais cedo, tem equipes que começam mais tarde e terminam mais tarde. Então, às vezes você tem um escritório inteiro aceso por conta de uma parte ali, né? Uma vizinhança, uma equipe que está trabalhando. Então, você ter, por exemplo, sensores de presença faz com que você tenha uma economia de energia, né? Uma gestão muito mais fácil, né, para as equipes que ficam cuidando ali dessa questão, né, de manutenção, né, do escritório. Então, acho que uma das coisas é a facilidade na operação, e a outra coisa que eu acho muito importante é o conforto, né, dos usuários. Então, por exemplo, você usar um sistema que aí já é um sistema um pouco mais sofisticado, né, de você não tão sofisticado, mas também tem um custo agregado um pouquinho maior, porque você tem que ter, né, um sistema de sensor de luminosidade, porque além do sensor, você precisa ter a luminária dimerizável, né? Mas isso gera um conforto muito grande, né, para o escritório. Então, a luminária, né, quando tem mais luz natural. Acho que travou. Travou aí? Travou? Caiu aqui Oi? no... Você tá me ouvindo, Ju? Agora sim, aham. Ah, tá. Tinha travado aqui pra mim. Para mim também travou. Ah, tá bom. Então, Você estava você... falando do sensor um pouquinho mais complexo, com a luminária Isso. dimerizável. Sensor, né? Quando você tem um sensor de luminosidade, por exemplo, você agrega mais conforto, né, para as pessoas. E dimerizar a iluminação é o melhor dos mundos, tanto para o usuário quanto para o light designer, né? Porque você consegue chegar num nível de conforto, né? Se você, por exemplo, tem uma intensidade muito grande que gera um desconforto, se você tem uma luminária dimerizável, é muito fácil de resolver, né? E em salas de reunião, você tem um sistema com cenas, né? Para você ter de repente a cena para apresentação, que é uma luz mais baixa, né? A cena para uma reunião normal, né? Que de repente todo o sistema aceso. Então você tem uma série de opções e uma série de níveis de automação, né? Então acho que é importante o cliente conhecer e ter um valor estimado, né? De quanto ele gastaria mais para ter isso. E ele entender se isso vai valer a pena na gestão dele, né? Se vai facilitar para ele a operação, se isso vai gerar com certeza gera, né, economia de energia, mas se isso para ele vai impactar ou não. Então, ele fazer a escolha, porque eu penso assim, um escritório, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer ali
uma obra de um escritório, daqui 1 ano ela vai visitar um cliente, aí ela chega lá no escritório, tá, né, um sistema todo de automação, ela fala, puxa, ninguém me avisou, ninguém me falou que tinha esse conceito, então eu acho importante conhecer e orçar, e aí o cliente escolher se quer ou não, né? Mas eu acho que Sim. é importante mostrar. Com certeza. E sobre automação, eu tenho uma adição a fazer especificamente sobre economia de energia. Eu trabalhei em alguns projetos em que eu tive a oportunidade de trabalhar com sistemas que o escritório tinha um sistema de gerenciamento bastante robusto, e aí tanto a iluminação quanto o ar-condicionado eles estavam conectados, né, no mesmo sistema e junto com as persianas das janelas. Então o sistema funcionava de uma forma para otimizar a economia de energia. Então, se eu tinha luz natural entrando pela janela, como você comentou, dimerizava a luz artificial. Mas, por outro lado, se não fosse só a luz natural, mas se fosse sol diretamente incidindo sobre aquela fachada, né? Tinha um sensor para isso. Então, isso faria com que o gasto de ar-condicionado fosse muito superior ao gasto de iluminação. Então, ele fechava as cortinas sozinho, né? Ele tinha o sensor para isso. Para o ar-condicionado, para iluminação ficava 100% e aí o ar-condicionado ficava adequado. E também, por outro lado, funcionava isso muito bem para salas de reunião. Então, quando não tinha ninguém usando a sala de reunião, não só a iluminação podia ser apagada ou dimerizada, mas também o ar-condicionado não precisava ficar, por exemplo, em 23 graus. Podia ficar operando numa temperatura mais alta e reduzir só quando as pessoas entrassem. Então, tudo isso, claro, né, tem um custo mais alto, mas no fim das contas pode trazer economias de energia importantes a ponto de se pagar dentro de alguns meses ou alguns anos, né? E acho que o principal é o conforto, né? Porque, por exemplo, se tem essa gestão, né, automatizada até do ar-condicionado é um item muito complexo, de muita reclamação, né? Salas Sim, menores e tal, que ficam mais geladas, então, e na iluminação também, né? Então, acho que você ter essa inteligência, acho que sempre agrega, né, nos projetos. com certeza. E Ju, para a gente fechar, como é que você vê, qual que é a tendência hoje em dia dos escritórios, no sentido de arquitetura e de iluminação? A gente tinha antes as luminárias convencionais, né, que eram basicamente as quadradas e retangulares. Depois a gente viu muitos escritórios usando painéis, depois de um tempo usando perfil. Agora a gente vê alguns escritórios com a laje aparente. Como é que você vê a tendência? O que mais está acontecendo hoje em dia? O que o pessoal está pedindo? Eu vejo assim uma tendência muito de forro aberto, né, com a laje aparente, e essa é uma tendência que você também precisa ter um certo cuidado, né, porque você tira o elemento acústico, que seria o forro acústico, e aí você precisa colocar outros elementos, né, então você precisa colocar elementos acústicos diferentes, seja um buffle, né, que é um elemento acústico de repente suspenso, e aí a forma desse elemento também vai influenciar na forma como você vai projetar a iluminação. Então, se de repente ele for linear, você vai projetar de um jeito, se for redondo, enfim, com algum formato, você também vai precisar pensar, né, na distribuição de luz que seja compatível com ele, né? Então, acho que essa estética assim mais industrial, né, sem forro, e até uma mistura de estilos, assim, não uma coisa tão formal, assim, né, uma mistura de elementos, trazer coisas locais, acho que também, né, elementos tanto, né, em relação à iluminação, trazer elementos naturais, né, e locais, né, brasileiros, até cor e tudo mais, acho que é uma tendência forte, né, até para aquela questão que a gente falou, né, de estimular a criatividade, estimular, fazer as pessoas terem, né, um espaço mais interessante para elas conviverem. Uso de perfil, né, o perfil de LED linear também de uma forma muito interessante em todos, né, de todos os formatos, no forro, de sobrepor, de pendente, na parede, no piso. Acho que formas muito bacanas assim de usar a luz de uma maneira muito
diferenciada, né? Eu tenho visto que a luz, ela tem entrado, assim, acho que o que facilitou muito é a gente usar o 3D, né? Porque a gente precisa enxergar o espaço 3D e quando a gente enxerga ali em planta, a gente vai fazer aquela distribuição de um monte de pontinho, né? E não vai pensar em Sim. relação a isso. Quando você vê o espaço como um elemento 3D, você começa a enxergar, né, até o efeito da luz, o que você pode criar, linhas, enfim, uma série de possibilidades aí que podem ser super interessantes e agregam tanto na estética quanto na qualidade do espaço, né? Então, são infinitas possibilidades. Que legal, Ju. Muito bom. Vamos abrir para perguntas, então? Vamos sim. Acho que a gente tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui do Daniel sobre como saber analisar fornecedores de iluminação. Você tem alguma dica, alguma orientação para isso, Ju? Bom, eu acho que primeiro, quando o fornecedor consegue te dar uma informação técnica adequada, né? Porque quando não é um fornecedor com qualidade, ele vai te dar informações ou não te dá informação, né? Então, ele não vai saber te dar o fluxo, por exemplo, ou não vai, a distribuição da luz. Às vezes eu já peguei cadernos técnicos, né? O caderno da luminária com informação que eu sabia que era de outro fabricante, porque é uma cópia, né, colado lá do site do outro fabricante. Então, você ter essa informação, né, porque a gente, né, faz o projeto com informação da luminária, né, como o LED ele muda muito, se você tiver um fornecedor que te dê uma boa informação com todos os itens que se pedem, né, RC e tudo mais, já é um grande passo, né? Então o fornecedor já está preocupado com a qualidade. Quando ele não tem essa informação, então quer dizer que a qualidade para ele já não é tão importante. E eu acho que também vem um pouco da experiência, né? De fornecedores que tenham já acho que ou que você já tenha trabalhado, ou que você tenha, de repente, indicação, né? De que o resultado foi do que se ofertou e do que entregou adequado, né? Então, acho que para mim, o principal é a informação. E depois a informação, acho que de repente buscar, ou com colegas, ou enfim, né, saber se realmente o que ele está te prometendo ali é o que é entregue em obra. Uhum. Hoje tem uma dificuldade muito grande com relação a isso, né? Tem uma infinidade de fornecedores Claro, se realmente você muito puder difícil. trabalhar com fornecedores já estabelecidos, melhor, né? Mas se Melhor. não for o caso, aí tem que buscar esse tipo de informação, né? Uhum. Gente, infelizmente, eu nem me dei conta que agora que eu vi que a gente está em 57 minutos, a gente está num papo bom, mas se a gente não terminar o Instagram, termina por nós aqui, quando der um minuto. Então, eu quero agradecer, foi muito legal, foi muito informativo. Acho que a gente teve bastante pergunta, infelizmente a gente não teve tempo de responder a todas. Eu vou abrir uma caixinha nos meus stories agora. E deixar lá, se alguém quiser fazer as perguntas, eu entro em contato com a Juliana, pode ser, Ju, para Claro, responder, se uhum. for o caso? O que você precisar de ajuda para responder, estou à disposição. Tá bom, e aí a gente responde alguma pergunta que tenha ficado em aberto. Então, quero agradecer a presença de todo mundo. Dar um recadinho só antes de encerrar. Amanhã começa o meu curso grátis de iluminação, a Jornada Iluminada. Começa amanhã, vai até o dia 10 de novembro, às 8 horas da noite. Então, se você quiser entrar, se cadastrar e entrar para o grupo de alunos, clica lá no link da minha bio, que aí você se cadastra e entra para o grupo de alunos, tá bem? Ju, muito obrigada por ter participado, foi muito bacana. Obrigada por ter aceitado o convite e por ter tão generosamente dividido todas essas informações com a gente. Imagina, obrigada a você pelo convite, obrigada a tanta gente que eu estou vendo aqui, amigo, parceiro aí de trabalho, né, pelos comentários, enfim, e espero ter contribuído aí. E acho que foi uma conversa assim leve, gostosa, e foi muito bom.
Com Muito certeza, obrigada. contribuiu muito. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, todo mundo que participou aqui com a gente e mandou perguntas. Um beijo, pessoal. Beijo, Ju. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Obrigada.